Ao longo da história, poucos temas despertaram tanto fascínio, controvérsia e relevância quanto a história de Israel. Desde as páginas do Antigo Testamento até os acontecimentos atuais no Oriente Médio, Israel ocupa um lugar central na narrativa bíblica e na geopolítica mundial. No entanto, em meio a tantas vozes contraditórias, distorções históricas e agendas políticas, torna-se essencial voltar às Escrituras e à história para compreender o papel único de Israel no plano divino e seu significado para nós hoje. Então, traçaremos a história do Estado moderno de Israel desde sua fundação em 1948 até os dias atuais. Exploraremos os principais eventos que moldaram o relacionamento entre Israel e os palestinos, trazendo clareza sobre questões complexas e frequentemente mal compreendidas. Este vídeo fornecerá as bases históricas necessárias para entender a real situação no Oriente Médio e discernir o cumprimento das profecias bíblicas em nossos dias. Cada curtida, comentário e compartilhamento seu faz toda a diferença. Quando você interage com o vídeo, a plataforma entende que o tema é relevante e assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. É um gesto simples, mas poderoso. Você ajuda a espalhar uma mensagem que promove o crescimento espiritual, intelectual e moral, contribuindo para a construção de um Brasil mais consciente, forte e fundamentado na verdade que liberta e transforma. Faça parte dessa missão. Seu apoio é essencial. Povo de Deus, gente muito preciosa e amada por Deus, na semana passada eu fiz um levantamento histórico bem completo sobre a nação de Israel, seguindo o relato bíblico desde as origens do povo até os nossos dias. É muito importante que você assista a este vídeo, tá bom? Eu vou deixá-lo numa janelinha que aparecerá ao final desse vídeo. Você conhecerá a história de Israel de acordo com o relato bíblico e com os acontecimentos que se sucederam até os dias atuais. Contudo, hoje eu gostaria de falar sobre a história do Estado de Israel. Eu vou explicar tudo o que aconteceu e isso vai te ajudar a compreender a real situação entre Israel e Palestina de 1948 para cá. Creio que é importante que você saiba o que está acontecendo realmente, porque é uma imensa quantidade de informação sendo trazida na internet por pessoas de todo tipo, de toda crença, de espectros políticos diversos, e assim, inevitavelmente, estas pessoas acabam trazendo suas posições com base em todo o edifício intelectual que formaram, com base nas informações que tiveram, nas experiências que vivenciaram, e é por isso que diferentes opiniões acabam surgindo, como é natural, e as pessoas que buscam saber o que está acontecendo ficam confusas com tantas informações que por muitas vezes são completamente antagônicas. A mídia brasileira não é imparcial. Algumas mídias internacionais também não são. Há razões de sobra para não expor toda a verdade. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. Prestem muita atenção naquilo que irei dizer e na reflexão que farei ao fim desse vídeo. Você não vai ouvir isso por aí, eu te asseguro. Na verdade, para que vocês pudessem compreender tudo de forma profunda, seria necessário uma formação política completa, sem viés ideológico. De qualquer forma, eu trarei informações suficientes para que vocês possam considerar o que está sendo dito por muitos líderes, religiosos ou não, tá? E se isso que eles estão afirmando expressa a verdade ou é apenas mais uma defesa barata das ideologias defendidas pelo socialismo e pelo comunismo. Será que o movimento sionista é o culpado pelos ataques terroristas que temos presenciado? Será que Benjamin Netanyahu é um extremista da direita cujo interesse é guerrear contra seus inimigos por causa de suas convicções religiosas? Será que a extrema-direita de Israel é a grande culpada pelo ambiente de guerra presente em Israel e Palestina? Isso é o que veremos agora. Além disso, no final desse vídeo, além da reflexão que trarei, nós iremos fazer algo que todos deveriam fazer todos os dias. Nós iremos orar para que Deus estabeleça a paz nos países em conflito e para que os inocentes que estão no meio destas guerras sejam agraciados e tenham suas vidas poupadas e reestruturadas. Como eu disse no vídeo passado, muita coisa aconteceu até que Israel se tornasse uma nação independente em 14 de maio de 1948, por resolução das Nações Unidas. O Estado de Israel foi fruto do sionismo, um movimento político internacional judeu criado por Theodor Herzl,
que fomentou uma onda de imigração e assentamento de populações por meio da compra de terras, onde atualmente acontecem os conflitos. Tenham em mente que antes da formação do Estado de Israel, em plena Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi feita a Declaração Balfour em 1917. E nessa declaração o governo britânico decidiu apoiar o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. A Palestina fazia parte do Império Otomano, que após a Primeira Guerra Mundial foi pulverizado, completamente desintegrado. A Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, promoveu a exterminação dos judeus. Foi isso que eles queriam. Contudo, nesse período o governo britânico ele não facilitou a chegada de judeus onde hoje é Israel. Guardem isso. Somente após o término da guerra é que houve uma intensificação do êxodo judeu devido à propagação do antissemitismo nazista. E como os judeus eram a minoria, já que a maioria dos habitantes da região eram árabes, começaram as dissensões que foram aumentadas com a expulsão de palestinos de suas casas na região. Por quem? Pelos ingleses e, consequentemente, pelos judeus também, pois o conflito era inevitável. O governo inglês buscou uma solução na ONU. Assim foi proposta em 1947 a partilha da Palestina para a criação de um Estado árabe e um Estado judeu, Israel. E como Jerusalém era uma cidade santa para ambos os povos, foi sugerido um regime especial que designava Jerusalém como uma cidade internacional sob a administração da ONU. A proposta foi aceita pelos judeus, mas os árabes a rejeitaram porque diziam ter ficado com terras com menos recursos. Então, obedecendo à proposta feita pela ONU, em 1948, Israel declarou a sua independência e, enquanto celebrava esta data histórica, em menos de 24 horas, teve que lutar contra 5 exércitos, pois o Egito, Síria, Jordânia, Líbano e o Iraque entraram em guerra contra Israel, invadindo a nação que acabara de se tornar independente. Essa guerra, que durou 1 ano e 3 meses, é conhecida como a Guerra de Independência de Israel. 6.000 israelenses morreram nesta guerra. Agora considerem a difícil situação de Israel, visto que não havia preparo adequado em suas forças de defesa. No entanto, Israel conseguiu expulsar os seus invasores, conquistando 77% dos territórios da Palestina. A Cisjordânia passou a ser controlada pela Jordânia e a faixa de Gaza pelo Egito. Com isso, 700.000 palestinos foram expulsos das terras que estavam ocupando e passaram a viver nos campos de refugiados na Cisjordânia e na faixa de Gaza, que existem até hoje, tá? Isso fez com que a animosidade entre judeus e palestinos aumentasse consideravelmente. De 1948 até 1970, cerca de aproximadamente 900.000 judeus foram expulsos de suas casas nos países árabes em que viviam. A situação era muito tensa e já no início do ano seguinte foram feitas algumas negociações na ONU. Israel conseguiu negociar com cada um dos países invasores, com exceção do Iraque, que se recusou a fazer qualquer negociação com Israel. Com os acordos feitos, a Judéia e a Samaria, Cisjordânia, ficaram sob o domínio da Jordânia, e o Egito seria quem administraria a faixa de Gaza, e Israel ficaria com a planície costeira, a Galileia e o Negev, o deserto que ocupa cerca de 60% do território de Israel. A cidade de Jerusalém foi dividida. Israel ficaria com o setor ocidental e a Jordânia teria o controle sobre o setor oriental, incluindo a Cidade Velha. Então o Estado de Israel começou a ser construído, tá? Em 25 de janeiro do mesmo ano, de 1949, houve eleições nacionais, o parlamento começou a funcionar e Chaim Weizmann, presidente da Organização Sionista Mundial, foi eleito pelo parlamento como o primeiro presidente de Israel. Davi Ben-Gurion foi escolhido como primeiro-ministro. O presidente Chaim Weizmann era um conservador do Partido Sionistas Gerais, um partido que lutava contra o socialismo, que defendia o livre mercado, a propriedade privada, a não intervenção do Estado na economia e o liberalismo econômico. Este partido era um dos maiores partidos de oposição ao Mapai, um partido de esquerda fundado pelo então primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion. Ou seja, na fundação do Estado de Israel, o primeiro presidente era de direita e o primeiro-ministro era de esquerda. Como Israel queria reunir os exilados, seus portões se abriram, dando o direito de cada judeu de adquirir a cidadania ao entrar no país. 50.000 judeus, a maior parte formada pelos sobreviventes do Holocausto, chegaram às praias de Israel num período de apenas 4 meses.
Este número foi grandemente ampliado, duplicando a população de Israel até o fim de 1951, pois até essa data, aproximadamente 687 mil pessoas chegaram a Israel. Estima-se que dentre eles, mais de 300 mil eram refugiados de países árabes. Então não é difícil imaginar que Israel passou por uma grande crise econômica, visto que recentemente, a pequena população havia sofrido danos da guerra da independência e agora tinha que lidar com uma população que dobrou de tamanho num período curtíssimo de tempo. Estamos falando de aproximadamente 2 anos. Israel precisou de auxílio financeiro. Os Estados Unidos ofereceram ajuda, fizeram empréstimos bancários, os judeus da diáspora contribuíram, é claro, e a Alemanha fez algumas compensações que foram usadas para construir casas, modernizar a agricultura, estabelecer uma frota mercante e uma companhia aérea nacional, explorar minerais disponíveis, desenvolver indústrias e expandir estradas, telecomunicações e redes elétricas. Então Israel se desenvolveu rapidamente e já no final da primeira década o número de pessoas empregadas duplicou, já que as indústrias duplicaram sua produção e as exportações industriais aumentaram 4 vezes. Israel só precisava importar carne e cereais e conseguiu promover a arborização de 50 mil hectares de terra árida. Árvores foram plantadas ao longo de quase 800 quilômetros da costa. A comunidade judaica havia desenvolvido um sistema educacional no período pré-estatal. Com os acordos, este sistema educacional passou a incluir também o setor árabe. A expansão do sistema educacional foi muito grande. O ensino era gratuito e de excelente qualidade. Assim, as atividades culturais e artísticas começaram a florescer com a mistura de elementos do Oriente Médio, do norte da África e dos elementos ocidentais trazidos pelos judeus que chegaram de todas as partes do mundo. Na celebração do 10º ano de existência do Estado de Israel, a população já ultrapassava a marca de 2 milhões. Enquanto Israel construía sua nação, os acordos feitos em 1949 eram constantemente violados. Havia uma resolução da ONU de 1951 que assegurava a passagem de transportes israelitas e dos transportes para Israel. No entanto, esta resolução foi ignorada. O canal de Suez foi construído impedindo a passagem de Israel. Além disso, houve um reforço no bloqueio do Estreito de Tirã, que é uma das principais vias marítimas entre a Arábia Saudita e o Egito, sendo a única ligação de Israel com o Mar Vermelho através do Golfo de Aqaba. Ou seja, o Estreito de Tirã é uma área estrategicamente muito importante. Estes bloqueios permitiram que grupos terroristas provenientes dos países árabes vizinhos tivessem acesso a Israel. Assassinatos e sabotagens começaram a se intensificar e a Península do Sinai, de forma gradual, começou a se converter numa imensa base militar egípcia. A situação de Israel piorou muito. Na verdade, a sua própria existência foi ameaçada quando em 1956 foi feita uma aliança militar entre o Egito, a Jordânia e a Síria. Então as forças de defesa de Israel fizeram uma campanha de 8 dias e conquistaram a faixa de Gaza e a Península do Sinai, parando a 16 quilômetros a leste do canal de Suez. Através de uma decisão da ONU e das garantias feitas pelo Egito que davam livre navegação ao Golfo de Eilat, Israel concordou em sua retirada gradual das áreas que haviam tomado semanas antes. Desta forma, o Estreito de Tirã foi aberto e Israel pôde desenvolver seu comércio com a Ásia e com os países do leste africano, podendo importar petróleo do Golfo Pérsico. De 1958 a 1968, ou seja, na segunda década de Israel, o PIB subiu aproximadamente 10% ao ano. O aumento das relações exteriores de Israel foi muito grande também. Israel estabeleceu relacionamentos com os Estados Unidos, com países da comunidade britânica, com a maioria dos países da Europa Ocidental, com quase todos os países da América Latina e da África e com alguns da Ásia. Abrangentes programas de cooperação internacional foram iniciados e centenas de médicos, engenheiros, professores, agrônomos, especialistas em irrigação, etc., compartilharam seu conhecimento e experiência com pessoas de outros países em desenvolvimento. Os ataques terroristas árabes aumentaram significativamente através das fronteiras com o Egito e a Jordânia, dos bombardeios efetuados pela Síria e dos ataques militares dos países árabes vizinhos.
Através de suas tropas, o Egito ordenou que as forças de paz da ONU saíssem do deserto do Sinai e o bloqueio do Estreito de Tirã foi restabelecido. O Egito entrou novamente numa aliança militar com a Jordânia. Através do seu direito de legítima defesa e tendo em vista que os seus vizinhos se preparavam para destruir sua cidade, Israel lançou um ataque preventivo contra o Egito, contra a Jordânia e contra as forças sírias entrincheiradas nas colinas de Golã. Após 6 dias de batalha, Israel saiu vencedor, com o controle da faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental e também das colinas de Golã, território da Síria. Isso fez com que cerca de 500 mil palestinos deixassem as regiões em que moravam. As aldeias do norte foram libertadas após 19 anos de constantes bombardeios sírios. A passagem de transporte de e para Israel, através do Estreito de Tirã, estava assegurada. E Jerusalém, que estivera dividida entre Israel e Jordânia desde 1949, foi reunificada sob a autoridade de Israel. Algo importante que vocês precisam lembrar é que foi somente a partir desta guerra dos 6 dias que Israel começou a construir os assentamentos que existem até hoje na Cisjordânia, as pequenas comunidades judaicas. A ONU não concordou com esses assentamentos e disse que a ocupação israelense era ilegal e que a Cisjordânia e a faixa de Gaza eram territórios palestinos ocupados. Agora considerem o seguinte: numa guerra, a quem pertencem os territórios ocupados? Do vencedor, é claro. Sempre foi assim na história mundial. Ainda mais em se tratando de territórios conquistados devido a ataques terroristas. Nós precisamos pensar sobre isso. Depois da guerra, Israel buscou a paz através da Resolução 242, que pedia o reconhecimento da soberania, integridade territorial e independência política de cada estado da região e o seu direito em viver em paz dentro das fronteiras seguras e reconhecidas, livres de ameaças ou atos de força. Porém, os árabes manifestaram sua posição na cúpula de Khartoum em agosto de 1967. Eles não aceitaram nem a paz, nem as negociações e nem reconheceram o direito ao Estado de Israel. Em setembro de 1968, o Egito entrou em guerra contra Israel. Os dois lados sofreram, é claro. As hostilidades terminaram em 1970, quando Egito e Israel aceitaram renovar o cessar-fogo ao longo do canal do Suez. Depois de 3 anos de paz, no dia 6 de outubro de 1973, quando eram feitas as celebrações do dia mais sagrado do ano judaico, o Dia do Perdão, ou Yom Kippur, Israel sofreu novamente com um ataque avassalador feito pelo Egito e pela Síria. O exército egípcio atravessou o canal de Suez e as tropas sírias invadiram as colinas de Golã. A guerra durou 3 semanas. Israel saiu novamente vencedor e conseguiu afastar os ataques, atravessando o canal de Suez, no Egito, e avançando 32 quilômetros para dentro de Damasco, a capital da Síria. A ONU reafirmou os direitos do povo palestino em regressar aos territórios ocupados por Israel. Assim, em 1974, foram feitos acordos entre Israel, Egito e Síria, com Israel aceitando se retirar dos locais conquistados durante a guerra. Foi nesse mesmo ano, 1974, que a ONU reconheceu a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, como o único representante legítimo dos palestinos. Eu já vou falar sobre a OLP e sobre o seu fundador, Yasser Arafat. Então precisamos levar em consideração que nos seus primeiros 30 anos de existência, Israel esteve sob o domínio do Partido Trabalhista. Todas as guerras mencionadas até aqui aconteceram sob o governo da esquerda de Israel. Homens e mulheres cujo objetivo era lutar pelo socialismo, e como é óbvio, muitos não eram religiosos, muitos eram ateus, foram estes líderes da esquerda. Com as eleições de 1977, uma coligação de partidos de direita e de centro chegaram ao poder e o novo primeiro-ministro, Menahem Begin, reiterou o compromisso de todos os ministros anteriores de lutar pela paz permanente na região. Menahem Begin negociou com os líderes árabes. No mesmo ano, o presidente do Egito visitou Jerusalém e isso foi um marco no fim da rejeição árabe aos apelos de Israel pela paz. Egito e Israel assinaram em 1978 os acordos de Camp David, que, além de conferir uma estrutura para uma paz global no Oriente Médio, incluíam uma proposta detalhada de autogoverno para os palestinos. Assim, Israel e Egito formalizaram o término de uma guerra que já durava 30 anos através da assinatura de um tratado de paz em Washington, Estados Unidos.
4 anos depois dos acordos de Camp David, em 1982, aconteceu a Operação Paz para a Galileia. Até então, as relações de Israel com o Líbano eram pacíficas. Porém, quando a OLP, Organização de Libertação da Palestina, foi expulsa da Jordânia em 1970 e se instalou no sul do Líbano, os ataques contra Israel recomeçaram. Para ficar claro, a OLP foi fundada pelo terrorista Yasser Arafat. Embora ele seja o co-detentor do Prêmio Nobel da Paz, ele é o fundador da OLP e da Fatah, ou Al-Fatah, uma organização terrorista que já foi mais radical que o próprio Hamas, fundada em 1959. Portanto, considerem a quantidade de ataques terroristas que a Fatah já havia promovido contra Israel até esta ocasião. Houve milhares de pequenos ataques terroristas contra Israel em toda a história do Estado de Israel. Então, com a OLP se situando no sul do Líbano, vários ataques terroristas foram feitos contra as cidades e aldeias do norte de Israel, na Galileia, causando muitas vítimas e danos. Israel, que nunca teve interesse em guerrear contra o Líbano, acabou se vendo obrigado a cruzar a fronteira com o Líbano para deter seu inimigo. Mais uma vez, Israel saiu vencedor, conseguindo remover da região a maior parte da infraestrutura organizacional e militar da OLP presente no Líbano, mantendo uma zona de segurança no sul do Líbano, adjacente à sua fronteira do norte, para proteger a população da Galileia contra ataques. Em 1987, aconteceu a primeira intifada, o primeiro levante dos palestinos da Cisjordânia contra Israel, conhecido como a Guerra das Pedras. Alguns dizem que os objetivos destes levantes, destas revoltas contra Israel, estejam relacionados à ocupação dos territórios conquistados por Israel. Outros dizem que os objetivos giram em torno dos projetos que os grupos terroristas não têm a menor preocupação de esconder: a destruição de Israel e da religião judaica. Isso sem mencionar a religião cristã. Essas intifadas, esses conflitos, que duraram cerca de 6 anos, estão entre os aspectos que mais influenciaram o desenvolvimento do conflito entre Israel e Palestina. Esses conflitos só terminaram em 1993 com a assinatura dos Acordos de Oslo. Eu já vou falar sobre isso, tá? Pois antes dos Acordos de Oslo, aconteceu a Guerra do Golfo. Israel foi atacado pelo Iraque em 1990 na Guerra do Golfo. A guerra era do Iraque sob o regime de Saddam Hussein contra os Estados Unidos. Só lembrando que Saddam Hussein foi uma das principais lideranças ditatoriais no mundo árabe e era membro do Partido Socialista, tá? Partido Socialista Árabe. Ele era de esquerda, claro. O que aconteceu foi que, para obter o apoio dos países vizinhos e colocar a opinião pública contra os Estados Unidos, o Iraque atacou Israel com mísseis. Israel não revidou, seguindo as orientações dos Estados Unidos, embora dezenas de israelenses tenham morrido durante os ataques. O que aconteceu foi que o interesse pela paz foi diminuindo, pois o grupo terrorista Fatah, criado por Yasser Arafat, acabou virando um partido político, assim como o Hamas, que em 2006 venceu as eleições parlamentares na Palestina. Então, de 1983 a 1993, Arafat começou a mudar a abordagem do conflito aberto com os israelenses para tentar negociar a paz. Somente em 1988 ele reconheceu o direito de existência de Israel e buscou uma solução pela paz. Ele se estabeleceu na cidade de Gaza e então começou a governar os territórios palestinos. Uma série de negociações foram feitas com o governo israelense para acabar com o conflito. Foi através dos acordos de Oslo que todos os esforços para a realização da paz entre os dois povos foram feitos. Os acordos de Oslo foram assinados em 1993 pelo primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, do Partido Trabalhista, representante da esquerda, e pelo presidente da OLP, Yasser Arafat, na presença do presidente americano Bill Clinton. Os acordos dividiram muito a sociedade israelense, com alguns vendo Isaac Rabin como um herói por promover a causa da paz, e alguns vendo como um traidor por doar terras que consideravam pertencer por direito a Israel. No entanto, uma tragédia aconteceu. Na noite de 4 de novembro de 1995, Isaac Rabin foi assassinado por Yigal Amir, que queria destruir o processo de paz, já que Isaac Rabin era a favor da paz. Ele acreditava que o primeiro-ministro Isaac Rabin merecia morrer por ter confiscado as terras que Deus deu aos judeus. Yigal Amir era um extremista da direita, um religioso extremista louco de 29 anos. Ele disse que apoiava Ehud Barak,
o líder do Partido Trabalhista, um partido de esquerda, social-democrata e sionista. Mas quando soube que Ehud Barak estava seguindo o mesmo caminho da paz que Isaac Rabin estava seguindo, ele disse que Ehud Barak talvez tivesse o mesmo destino de Isaac Rabin, que também era de esquerda, como já falei. Então, para Amir e outros extremistas religiosos em Israel, Benjamin Netanyahu, representante da direita, revelou-se uma amarga decepção. Isso demonstra que Amir era realmente um extremista religioso da direita. Esse é o grande perigo de qualquer posição extremista, meus irmãos, seja religiosa ou política. Amir disse que atirou em Isaac Rabin por convicção religiosa para evitar o retorno da Cisjordânia aos palestinos. Shimon Peres, que também era representante da esquerda, foi nominado a preencher o cargo até meados de 1996, quando perdeu nas eleições para Benjamin Netanyahu. E note que Benjamin Netanyahu, que é um político conservador, não impediu o regresso dos palestinos às terras anteriormente conquistadas por Israel. E Gal Amir, esse extremista religioso louco, disse que Netanyahu estava fazendo de tudo para punir extremistas de direita, como ele, e que Netanyahu merecia perder. Todos devemos concordar que qualquer atitude extremista deve ser denunciada e punida, independente das ideologias políticas e religiosas defendidas. Guardem isso. Com os acordos de Oslo foi criada a ANP, Autoridade Nacional Palestina, que governaria os territórios palestinos e seria responsável pela construção das instituições políticas para viabilizar a criação do Estado da Palestina. Os acordos de Oslo dividiram a Cisjordânia em 3 áreas. A área A, cujo território compreende 18% da cidade, que seria controlada pela ANP, a área B, cujo território compreende 22% da cidade, seria controlada conjuntamente por Israel e Palestina, e a área C, cujo território compreende 60% da cidade, seria controlada por Israel. Israel e Palestina continuaram negociando, mas alguns problemas não foram resolvidos, como os relacionados à manutenção da ocupação israelense nas regiões palestinas, que haviam sido dominadas anteriormente, e a questão da ampliação dos assentamentos israelenses. Como essas questões não foram resolvidas, uma nova intifada, um novo conflito, aconteceu no ano 2000. Nesse mesmo ano, Israel retirou a zona de segurança no sul do Líbano, que existia há 18 anos, para proteger a população da Galileia contra ataques terroristas. Assim, todas as suas forças da zona de segurança no sul do Líbano deixaram de existir. Israel também retirou suas tropas e assentamentos da faixa de Gaza em 2005. O Hamas veio a vencer a primeira eleição parlamentar palestina em 2006. Das 132 cadeiras do Conselho Legislativo Palestino, o Hamas ocupou 76 e o Fatah 43. Assim, o Hamas passou a dominar a faixa de Gaza, expulsando para a Cisjordânia os integrantes do Fatah. Infelizmente, Gaza nunca soube o que é um sistema democrático de governo. Foi a partir da divisão entre o Hamas e o Fatah que Israel decidiu estabelecer um bloqueio à faixa de Gaza, controlando o espaço aéreo e os recursos hídricos da região. Muitos consideram isso um absurdo e não levam em consideração toda a ação terrorista feita contra Israel e o que aconteceria se essas medidas não fossem estabelecidas. Eu já demonstrei aqui, através dos fatos, como os grupos terroristas agem. Eles não seguem nenhuma ética ou regulamento de guerra. Eles desejam, como afirmam em seus estatutos, extirpar, destruir, levar à completa extinção os judeus. É claro que isso não representa o pensamento dos palestinos. É claro que não. Eu estou me referindo aos grupos terroristas e não ao povo da Palestina, tão sofrido. Após essas medidas tomadas por Israel, e como Israel havia retirado sua zona de segurança no sul do Líbano, o que aconteceu foi que o Líbano não cumpriu as resoluções 425 de 1978 e 1559, resoluções 1559 de 2004 do Conselho de Segurança da ONU, que exigiam o desmantelamento do Hezbollah e o deslocamento do exército libanês no sul do Líbano. Como consequência, em julho de 2006, o Hezbollah raptou 2 soldados israelitas e bombardeou as cidades do norte de Israel. Foi assim que aconteceu a Segunda Guerra do Líbano. Mais de 4.000 mísseis foram disparados contra civis em Israel. Os combates terminaram um mês depois, em agosto de 2006, e a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi aprovada, pedindo a libertação incondicional dos soldados israelitas capturados e a implantação da força interina da ONU e de soldados libaneses em todo o sul do Líbano.
e o estabelecimento de um embargo sobre armas fornecidas aos grupos terroristas libaneses. Como já era de se esperar, após a retirada israelita da faixa de Gaza e de 4 colonatos no norte da Cisjordânia em 2005 e a eleição do Hamas em 2006, o terrorismo contra Israel aumentou. Milhares de mísseis foram disparados da faixa de Gaza contra o sul de Israel, resultando em danos materiais e danos físicos e psicológicos à população que vive no sul, forçando Israel a tomar uma ação militar intitulada Operação Chumbo Fundido, em 27 de dezembro do ano 2008 até 18 de janeiro de 2009. Inocentes de ambos os lados foram mortos. Então, desde 2007, meus irmãos, os palestinos continuam sem ter um Estado independente e seus territórios têm 2 administrações. A primeira é comandada pelo Hamas, que detém o controle da faixa de Gaza, e a segunda abrange a Cisjordânia. Então, mesmo diante de tudo o que aconteceu em todos esses anos de existência do Estado de Israel, a esquerda deseja colocar, de alguma forma, a culpa no governo atual. Assim, Benjamin Netanyahu é visto pela esquerda como um líder irresponsável, um louco, que ao invés de promover a paz, tem adotado uma política que favorece o espírito de contenda entre esses povos que há décadas insistem em quebrar todos os acordos de paz, promovendo o terrorismo em solo israelense. Vejam só, vimos que em 1977 os partidos de direita assumiram o governo de Israel após um período de 30 anos da esquerda no poder. No entanto, os presidentes continuaram sendo de esquerda. Isaac Navon, Chaim Herzog e Ezer Weizmann foram os presidentes que se seguiram de 1978 até 2000, todos do Partido Trabalhista. E de 2000 até 2007, o conservador Moshe Katsav assumiu a presidência. Ele foi sucedido por Shimon Peres, criador do Partido Trabalhista Israelense, um partido de esquerda. Reuven Rivlin, um conservador, assumiu a presidência de 2014 a 2021, quando Isaac Herzog, mais um presidente de esquerda, assumiu o poder. É verdade que o cargo de primeiro-ministro foi exercido quase que totalmente por líderes da direita a partir do ano 2001, com Ariel Sharon, que sucedeu ao esquerdista Ehud Barak. Mas é fato que todos esses sempre lutaram pela paz. Então, embora muitos queiram alegar que na década de 70 a região vivia em paz, isso não é verdade. Por mais que houvesse a liberdade de ir e vir, e que o trânsito entre Israel e a Palestina fosse bastante facilitado, bem diferente do que é hoje em dia, não podemos negar que os ataques eram constantes, como é confirmado pela história. Vimos que todas as guerras mais avassaladoras ocorreram com a esquerda no poder. Eu não estou falando da guerra de agora. Portanto, ainda que os riscos fossem menores, em décadas anteriores, eles eram reais. Além disso, vimos que o governo de direita, assim que chegou ao poder em 1977, manteve os acordos de paz. Com as novas eleições de 1984, o governo passou a ser exercido pelos políticos de esquerda e de direita, sendo que 4 anos depois a direita foi predominante e em 1992 o governo passou a ser exercido pelo Partido Trabalhista e outros partidos de esquerda. Após o assassinato do primeiro-ministro Isaac Rabin em 1995, as eleições diretas levaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao poder, formando então uma coalizão liderada pelo Likud, o partido de direita. Portanto, é importante ficar claro que cada governo procurou conquistar a paz, o desenvolvimento econômico e a absorção de imigrantes de acordo com as suas próprias convicções políticas. Conforme vimos, o terrorismo árabe e palestino contra Israel existe há décadas, antes e depois do estabelecimento do Estado de Israel. Milhares de ataques terroristas que resultaram na morte e ferimentos de civis israelitas ocorreram durante as 2 décadas anteriores à Guerra dos 6 Dias, de 1967, o que levou à presença de Israel nos territórios. Lembre-se de que após 1964, com a criação da OLP, Isaac Arafat ficou à frente da campanha terrorista. Não dá para igualar uma guerra legítima de um ato terrorista. Numa guerra, há regras a serem respeitadas. Há limites. Que negociação pode haver entre o que segue a lei e um terrorista? Isso é algo muito delicado. A história tem mostrado a quantidade de gente que teve a vida ceifada porque acordos de paz foram quebrados. Como acabar com isso? Precisamos buscar uma solução justa. E os terroristas não podem ser ignorados. Eles merecem um julgamento justo pelas autoridades competentes.
Os conflitos que temos presenciado há décadas é fruto exatamente desses grupos terroristas. E qualquer situação desconfortável, que os palestinos de bem têm sofrido há décadas é exatamente devido à presença destes terroristas nestas regiões. Durante os anos 1970 e 1980, as várias organizações terroristas comandadas pela OLP lançaram vários ataques dentro e fora de Israel. Um dos ataques mais notórios foi o assassinato de 11 atletas israelitas nas Olimpíadas de Munique, em 1972. Apesar do compromisso palestino de 1993 em terminar o terrorismo através dos acordos de Oslo, proporcionando assim então a base para processo de paz Israel-Palestina, os ataques terroristas continuaram e intensificaram-se ainda mais após setembro do ano 2000, resultando na morte de mais de 1.000 civis israelitas e ferindo milhares. Então, como podemos admitir o que é dito pelos defensores da esquerda que insistem em culpar Israel pelos ataques terroristas? Isso é uma distorção absurda dos fatos. Israel sempre foi ético e procurou cumprir as relações internacionais e os acordos estabelecidos com todas as nações com quem mantém seus negócios. Acusar a direita israelense de extremista é igualá-la aos terroristas. Isso só é aceitável numa nação que chama o certo de errado, que perverte o direito, que caminha de mãos dadas com um relativismo diabólico, que usa as instituições de ensino para formar uma militância que luta para defender o que, numa nação de bem, é indefensável. O mais absurdo é presenciar líderes cristãos defendendo a esquerda enquanto acusam a direita de forma injusta. Estes são cegos, guias de outros cegos. Estes defendem a bandeira do socialismo com orgulho, mesmo diante do desastre da esquerda em todo lugar que passou, e pelos resultados catastróficos em nosso país há décadas, sem mencionar o que tem sido feito atualmente em tão pouco tempo. Eu não vou falar sobre isso porque qualquer pessoa minimamente informada já acordou para essa realidade. Mas se você tem confiado na mídia tradicional, sinto informar que você tem sido manipulado e está muito mal informado. Procure comparar as notícias da mídia tradicional com o que ainda é divulgado por algumas mídias internacionais e por alguns jornalistas que ainda estão lutando contra o sistema. Então, povo de Deus, estejam cientes de que são pouquíssimos os líderes religiosos que conhecem as ciências políticas. Poucos. E dependendo daquilo que é o objeto de estudo, a visão é limitada. Muito limitada. Absurdamente limitada. Inacreditavelmente limitada. Perdoe-me por insistir nesse ponto. Mas isso é o que acontece. E olha que eu não estou me referindo aos que gostam de política e procuram estudar o assunto. Não. Eu estou falando dos estudiosos que, por defenderem determinada posição, dedicam seu tempo na análise dos principais pensadores, dos grandes líderes, dos filósofos, dos economistas e juristas que propagam exatamente o espectro político de sua preferência. Desta forma, é claro que estes líderes estarão grandemente inclinados a pensar da mesma forma. É mais do que natural que isso aconteça num ambiente cujo compromisso, há décadas, é fazer do estudante mais um defensor de um determinado espectro político. Para vocês terem uma ideia acerca do que eu estou dizendo, basta fazer uma visita a alguma faculdade federal próxima aí de sua casa. Se você nunca fez isso, faça isso com urgência. A maioria das pessoas não tem ideia do ambiente em que seus filhos são expostos. Se vocês conseguirem superar o choque inicial e tiverem estômago para caminhar pelo campus e visitar a biblioteca, vocês ficarão impressionados, tá? Pois aproximadamente 80% dos livros sobre as ciências políticas são de escritores de esquerda. Eu poderia falar horas sobre isso e demonstrar para vocês como isso aconteceu, contando a verdadeira história de um Brasil que tem sido esquecido pela classe intelectual, que tem dominado as escolas e faculdades do nosso país há muito tempo, sob a tutela de um Estado que nada tem feito para impedir isso. Assim como as mídias, toda instituição de ensino deveria ter uma posição neutra em relação à política. No entanto, não é isso o que acontece. Mas não é esse o propósito desse vídeo. Eu falei sobre a história do Estado de Israel, falei sobre os principais líderes que fizeram com que a situação chegasse até o ponto que chegou, e com as informações que eu trouxe, vocês poderão chegar a uma conclusão bastante equilibrada acerca do que está acontecendo, a despeito das notícias que têm tomado conta da internet e dos muitos líderes políticos e religiosos de esquerda que estão se levantando para arranjar uma explicação
que comprometa o movimento sionista e a liderança conservadora de Israel e, consequentemente, que acaba distorcendo os fatos para colocar os conservadores aqui do Brasil também numa situação delicada. Estejam com os olhos abertos. Não se deixe enganar por esses falsos mestres, os quais relativizam até mesmo a palavra de Deus, que negam a inerrância bíblica, que fecham os olhos para toda a injustiça social que tem assolado nossa nação sob o regime político que eles defendem com unhas e dentes. Podem reparar que eles são fãs dos grandes líderes da esquerda, muitos ditadores. Conseguem chamar Yasser Arafat de pacifista, o Hamas, o Hezbollah, o Fatah, de meros movimentos de resistência combatentes, enquanto chamam sem o menor pudor os conservadores que oram pela nação brasileira e que lutam pela liberdade de fazerem parte da extrema-direita, de serem terroristas e nazistas. Este é o ponto em que chegamos. Quando poderíamos imaginar, não é, que seríamos chamados de nazistas por defendermos os judeus? O objetivo da esquerda, seja ela qual for, independente do disfarce em que se apresente, ainda que se apresente com o uniforme da social-democracia, sempre será a implantação do comunismo. Sempre. Se você não conhece as ciências políticas, é bem provável que você não sabia disso, não é? Há 3 tipos de socialismo. O socialismo marxista da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da Europa Oriental e da China. O nacional-socialismo na Europa Central e o socialismo fabiano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Então, quando você ouvir alguém defendendo social-democracia, né, saiba que esse tipo de socialismo é, na verdade, o socialismo fabiano. Eu precisaria de tempo para explicar bem isso para vocês. Eu vou resumir bastante, tá? A Fabian Society, a Sociedade Fabiana, foi fundada em Londres, no ano de 1884, com o objetivo de estabelecer uma estratégia que substituísse a ideia de que o poder tinha que ser tomado através de uma revolução. A revolução não seria feita com um confronto armado, mas através de uma vitória lenta e gradual. Não é sem razão que o símbolo da tartaruga é usado para representar a sociedade fabiana. Outro símbolo usado é o do lobo em pele de cordeiro. Eles não escondem que desejam enganar seus adversários, assim como Fabiano Máximo enganou o exército inimigo antes de dominá-lo. Eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Pois esse não é o objetivo do vídeo, mas procure estudar mais sobre esse assunto. Vocês ficarão de queixo caído quando conhecerem os diferentes planos de uma governança mundial. Só quem sabe disso são os grandes especialistas e estudiosos das ciências políticas. E, é claro, aqueles que procuram estudar com essas pessoas. Então, o papel do cristão é sempre lutar pela verdade. Nunca foi, nem nunca será, o de apoiar cegamente determinado partido político, pois nunca haverá um partido político capaz de expressar de forma perfeita a justiça que só pode ser encontrada em Deus. Isso é verdade. No entanto, aquele que se compromete com Jesus jamais deve procurar defender qualquer partido que lute abertamente por ideologias que são combatidas pela palavra de Deus. Esse é o grande absurdo que temos presenciado em nossos dias. Algo triste de se ver. Mas não percam as esperanças, meus irmãos. Nosso Deus reina absoluto sobre todas as nações. Nada escapa ao seu controle. Ele conhece até mesmo o fio de cabelo que cai da sua cabeça. No fim das contas, tudo vai cooperar para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos. Enquanto isso, nós, Igreja do Senhor, devemos estar atentos, lutando o bom combate, sendo sal e luz desta terra. Isso só será possível se a igreja se posicionar procurando adquirir conhecimento, pois a verdade é a única coisa capaz de libertar o homem das amarras da opressão, assim como foi a verdade revelada em Cristo, a única coisa capaz de nos libertar do poder destruidor do pecado. Eu quero orar com você, tá bom? Agora, pedindo o estabelecimento da paz das nações que se encontram em conflito político e religioso. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós, como cidadãos do mundo, elevamos nossos corações em busca da paz, em nome das nações que hoje se veem envoltas em conflitos políticos e religiosos. Que a luz da compreensão e da tolerância possa iluminar os corações daqueles que perpetuam a discórdia e o ódio. Rogamos para que os líderes destas nações encontrem a sabedoria e a coragem para buscar soluções pacíficas, priorizando o bem-estar de seus povos. Que a justiça prevaleça sobre a opressão e que a empatia substitua o preconceito. Desejamos que as diferenças de fé e ideologia se transformem em pontes de entendimento em vez de barreiras insuperáveis. Que as armas se silenciem
e o diálogo se torne o meio pelo qual se resolvam os desentendimentos. Que a paz tão desejada e tão necessária possa ser estabelecida nestas nações e que seus habitantes possam finalmente viver em harmonia, desfrutando dos frutos da paz e da cooperação. Oramos para que a compaixão substitua a hostilidade e que o amor ao próximo seja a força motriz que guie as ações de todos. Que a paz reine nas nações em conflito e que unidos eles possam construir um mundo onde a diversidade seja celebrada e a compreensão mútua prevaleça sobre todas as diferenças. Clamamos por tua intervenção contra o flagelo do terrorismo que assola o nosso mundo. Pedimos a ti, ó Deus, que ilumines os corações e mentes daqueles que se perdem no caminho da violência e do ódio. Concede-nos, Pai, a sabedoria para reconhecer as raízes profundas do terrorismo, para que possamos trabalhar juntos com humanidade para abordar as causas subjacentes que muitas vezes incluem desigualdades, falta de oportunidades e radicalização. Dá-nos a coragem para denunciar o terrorismo e promover a paz em todos os cantos da terra. Nós te pedimos, ó Deus, que consoles as vítimas do terrorismo e suas famílias, concedendo-lhes força e esperança. Ajuda-nos a construir uma rede de apoio e compaixão ao redor daqueles que sofreram, que sofrem, que perderam e continuam perdendo seus entes queridos devido a atos de terror. Que tua luz divina guie nossos líderes e governantes para encontrar soluções para combater o terrorismo de maneira eficaz, enquanto respeitam os direitos humanos e a dignidade de todos os seres humanos. Que a paz, o amor e a compreensão prevaleçam sobre o terrorismo e que possamos viver em um mundo onde todas as nações e povos possam coexistir em harmonia. Só o Senhor é capaz de tornar isso possível. Que a tua vontade seja feita em nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Você sabia que há detalhes escondidos na Bíblia que a maioria dos cristãos nunca percebe, porque nunca foram ensinados do jeito certo? Você sente que tem mais, mas não sabe por onde começar? Você lê livros, assiste vídeos soltos aqui e acolá, ouve pregações sem entender as profecias, as guerras, os símbolos, os contextos. Talvez você pense que é difícil demais, mas a verdade é, você só precisa da metodologia certa. O canal A Bíblia Toda criou um método completo de ensino bíblico com 7 cursos que vão te guiar por teologia, história, filosofia e política com profundidade e clareza. É um passo a passo prático com e-books interativos e acesso vitalício para você estudar no seu tempo. Você vai entender os eventos, as profecias e as raízes da fé cristã como nunca antes. E entre os cursos está o maior curso de História do Cristianismo e Apologética Cristã do Brasil. Se você quer romper a superficialidade e viver uma fé sólida, consciente e profunda, essa é a sua chance. Clique no botão agora ou use o QR Code e garanta seu acesso com desconto. Venha descobrir a Bíblia como ela realmente é.